Olá, corretores e corretoras. Nós estamos aqui com mais uma edição do Sim Pode Ouvir. Dessa vez, eu costumo entrevistar mulheres falando até sobre a vida, né, de cada uma, como que elas evoluíram, como que elas chegaram aqui. E hoje eu vou sim falar com uma mulher, mas é sobre o seguro de vida. Eu estou aqui com a Tatiane Cruz. Tatiane, boa tarde. A Tatiane, ela é gerente do produto Vida e Previdência, é isso, né, Tati? Isso, e ramos elementares também, Ramos toda a elementares carteira. também, vamos lá. Vamos Tati, lá. se apresenta aí. Bom, é um prazer estar aqui. Acho que é muito bom falar de um produto que é tão importante, que é o Vida, e para corretores que estão aí o tempo inteiro, né, conduzindo clientes, falando com os clientes e ter essa importância dessa contratação. Até é uma responsabilidade do corretor falar com o cliente dele de tudo isso. Com certeza. E assim, hoje, especialmente, a gente está aqui porque a Seguros Unimed está lançando um produto. Na realidade, esse produto já existe, porém ela está trazendo um diferencial. Inclusive, mudou até o nome. Seguro de doenças graves, cuidado exclusivo. E a Tatiane vai falar para a gente aqui o que esse produto traz, né? A gente sabe da importância do seguro de vida, mas nesse momento vamos falar um pouquinho sobre o que esse produto traz de diferente em relação àquilo que a gente tem hoje em dia já no mercado. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, esse produto foi lançado pensando no cliente, no que ele tem de possibilidade e muito mais de solução para ele. Então, cada pessoa está num momento de vida. Então, tem pessoas que têm famílias e pensa ali na educação dos filhos, como que vai deixar o filho se alguma coisa acontecer. E tem pessoas hoje em dia que não, estão sozinhas, não tem esse pensamento no outro, mas ela precisa se cuidar, ela mesma. Perfeito. Aliás, isso está acontecendo bastante, né? Muitas pessoas aí seguindo carreira solo na vida. Então, a gente tem que pensar no momento atual que temos hoje, né? Então, a longevidade está aí, tem muitas coisas para a gente pensar. E por que não fazer uma solução voltada para esse cliente que precisa pensar na vida dele e não na morte? Quando a gente fala de seguro de vida, muitas vezes vem o contexto de que o seguro de vida é cobertura de morte. E ele não é só isso. Então, o lançamento do produto Doenças Graves Cuidado Exclusivo, ele vem com esse pensamento de que a gente vende essa cobertura, né, que ela já é conhecida como uma cobertura dentro do mercado. Perfeito. Mas a gente vende ela através de um produto. Então, ele contrata isso como um produto e ele vai agregando ali tudo que for mais conveniente para a vida dele, para aquele momento. Então, se ele quer o doenças graves associado à cobertura que a gente fala que é de renda por incapacidade temporária, ele encaixa essa cobertura. Se ele quer o garantia funeral, se ele quer várias assistências, ele vai encaixando como se fosse algo personalizado ali para aquele momento de vida dele. E se dali um pouco ele quer naquele produto até colocar a cobertura de morte, porque de repente começou a fazer sentido, ele também vai poder fazer isso. Então, o lançamento ele vem nesse sentido, trazer essa personalização mesmo para o cliente, para o que é ideal para ele naquele momento. Isso é muito interessante, porque o que a gente ouve hoje sobre o produto de vida, né? Assim, não tem como falar sobre o seguro de vida sem falar de doenças graves. Então, você quer dizer para mim o seguinte, que hoje eu, Mara, que sou corretora, quiser trabalhar com esse produto, eu vou dizer para o meu cliente, olha, eu tenho um produto de doenças graves, porque ele, lógico, está dentro do vida, mas ele traz isso. Então, se eu entrar ali para contratar ou mesmo para vender, eu posso usar esse produto, ó. Seguro, doenças graves, cuidado exclusivo. Isso já mudou um pouco aí, acho que o mercado vai receber bem isso, né, Tatiane? Isso, o nome dele já é para trazer realmente esse nosso pensamento. A gente está cuidando ali do cliente. Então, a gente tem os outros produtos que são o Vida Individual, o Vida Mulher, também destinados aí a alguns públicos específicos, e o Doenças Graves, ele também vem com isso, ele vem com esse nome para trazer realmente ali para o cliente o que é
para ele naquele momento que ele está contratando. Tá? Então, a gente fala, dentro dos outros produtos, tem essa cobertura de doenças graves. Sim, e ela é muito sim. importante, Claro, realmente. claro, com Mas certeza. quando você traz um produto que eles tem ali como essência ou doenças graves e você não precisa contratar a morte, você mostra para o cliente que ele pode contratar só o que é importante para ele e não sem dúvida, todo um combo sem já dúvida. fechado. É o termo tailor-made, né? Exato. Feito sob medida. A diferença, sob medida, desculpa, hein? A diferença é que ele não vem necessariamente acoplado com o nome vida, né? Isso. E me fala uma coisa, hoje em dia, Tatiane, quando a gente fala do produto vida, é óbvio que não só a Seguros Unimed, como várias outras empresas, várias outras seguradoras, elas estão buscando muito isso, porque o que eles comentam, né, é que houve um aumento muito grande nessas contratações durante o período da pandemia. Então, a gente pode considerar, inclusive, né, que esse cenário ruim que foi a pandemia, ele trouxe essa consciência, e não só para a morte, né? Na própria pandemia, surgiram muitas doenças que elas nem sequer foram diagnosticadas, né? Não tinha nada a ver com o fato de morrer de Covid, né? Mas doença que as pessoas tinham medo de ir aos hospitais, de repente, para não ser contaminado, e isso acabou criando uma larga escala, né? Então, né, foi o seguro de vida, a consciência, né, naquele momento, mas eu acredito que o doenças graves também, ele acabou sendo inserido, assim, muito mais nesse momento, né, no pós ou durante, devido a todo esse contexto, né? Então, eu diria que, obviamente, né, falar de pandemia é uma coisa absurda, o que nós passamos, mas vencemos, né? Uhum. Que há males que vêm para bem, né? É ruim usar Yes. isso, mas eu falo no quesito conscientização, né? Conscientização. E eu queria te fazer uma perguntinha. O que a Seguros Unimed enxerga? O que o produto hoje, que ele vem com, digamos assim, uma aba só para ele, né? Uhum. Então, ele tem o nome. O que esse produto, para o mercado, doenças graves, o que ele traz de diferente? Eu vou te colocar um ponto a mais aqui nessa pergunta, porque nós temos várias seguradoras que trabalham com esse produto. E aí, aonde que todo corretor deve tomar muito cuidado, deve fazer a leitura, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, veja bem, nossa, contratei doenças graves. Então, fui lá, fiz o meu seguro, contratei doenças graves. Só que se o cliente ou o próprio corretor não se atentar àquilo que está acontecendo, ao fechamento, ou não avisar o cliente, quando você fala doenças graves, a pessoa imagina qualquer coisa, né? Então, assim, vai desde sei lá, identificar aí um tumor no dedo do pé. Até porque uma doença, ela pode ser grave para a pessoa e talvez não grave para outra, né? É muito pessoal, realmente, isso. Né? Além, a questão da doença grave em si é que cada empresa ela tem uma conduta de cobertura. Então, hoje no mercado, nós temos coberturas que vai 7 doenças graves, 10, 15. Então, o que eu quero trazer aqui, inclusive para os nossos corretores, né? Já que a gente está aqui gravando um podcast, né? O que eu quero trazer aqui qual que é a proposta da Seguros Unimed hoje de entrar no mercado com um produto que já existe, criando uma nomenclatura diferente? O que tem de diferença em relação às doenças? O que nós temos aí de principal que diferencia a Seguros Unimed do mercado? Vamos lá, para esse produto, a gente até fez ele o mais completo possível mesmo, porque dentre os nossos demais produtos, a gente fala que tem combos de doenças. Então,
doenças pré-selecionadas ali já em menos quantidade. Então, ele pode escolher dentre os outros combos que a gente tem. Quando a gente vem para esse produto que foi lançado, a gente fez um combo com 24 doenças. Nossa. E 24 doenças realmente foi estudado para que sejam as doenças com maior incidência e as doenças que realmente causam impacto na vida da pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um diagnóstico de câncer, né, dependendo do câncer. Então, você tem ali um tratamento para fazer que muitas vezes não é barato. Eu não sei se essa pessoa tem acesso a esse tratamento. Ou até que se ela tem acesso ao tratamento, ela tem que fazer algum tipo de adaptabilidade dentro ali do contexto de rotina dela. Tem N coisas que a gente fala que a gente pode, hora que recebe uma indenização, você poderia usar. Tem gente que, inclusive, pode usar essa indenização para fazer uma viagem. Porque ela, ela fala assim... A gente conhece muitos casos, né? Mas quando eu falo assim, que você vem com esse diferencial de 24 patologias, né? Doenças ali, o que a gente percebe hoje é que, de repente, tá lá escrito câncer, certo? Que essa cobertura sempre tá no doenças graves. Mas câncer, só câncer de mama, de útero, de próstata, de, sei lá, do pulmão, né? O que essa proposta traz de diferente nessas 24 doenças, né? O que eu tenho de diferente, assim? Por exemplo, câncer, você cobre um pouco mais, você tem algumas coisas a mais, algumas doenças, né? Dentro do câncer você tem, olha, o meu diferencial é que eu cobro câncer de estômago. Eu acho que o corretor precisa olhar realmente o produto que ele está comercializando quando você fala dos tipos de câncer. Lá pra gente, câncer é câncer. Olha, tá vendo? Câncer é câncer. Ele está coberto dentro da cobertura de doenças graves para câncer, num estágio específico. Às vezes, você pode olhar um outro produto que vai falar assim, olha, esse tem 30 doenças. A hora que você olha 30 doenças, aí cobre câncer de estômago, câncer de útero, câncer de mama. E não, pra gente, dentro das 24, câncer é um só. Aí a gente vai ter Alzheimer, tá? Então, dentro aí, o Alzheimer, ele traz N consequências. Não, a gente cobre ali as sequelas, né? O que tem ali dentro de um Alzheimer quando ele já precisa de um cuidado específico por conta daquela doença. A gente cobre o infarto quando ele tem uma angioplastia. Então, as doenças, elas são únicas, elas não são separadas. Então, isso faz com que as 24 doenças, quando se comparado a outro, elas são muito mais. Representam muito mais. Isso muito mesmo. Mais. Porque é justamente sobre isso, né? Existem seguradoras que elas acabam realmente, enfim, cada um com o seu produto, né? Mas como aqui, especialmente hoje, a gente está falando de lançamento de produto, a gente tem que aprofundar, né? Porque o objetivo é chegar ali no corretor, todas essas informações para realmente que ele tenha curiosidade de ir lá. Vocês são parceiros nossos, né, do Syncor. Então, assim, é importante a gente destrinchar esses detalhes, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho meu seguro já faz muito tempo, eu tenho doenças graves e eu tive, na realidade, eu não cheguei a ser diagnosticada, mas eu passei por um processo delicado no ano passado, onde eu peguei uma bactéria hospitalar e, assim, eu corri o risco primeiro de morte por conta da sepse e depois de perder o pé. E aí, a preocupação no tratamento é que aquilo tivesse causado uma osteomielite. Então, é uma doença grave, porque a osteomielite, graças a Deus, não deu sequência, mas a osteomielite, ela compromete muito a vida da pessoa. E você acredita? É uma doença grave, mas não estava ali no roteiro da minha cobertura. Tudo bem, até dei uma pesquisada, achei numa outra seguradora e achei muito interessante, porque pouco se fala, né? Quando você fala de doenças graves, você cria focos, né?
AVC... Aquelas mais comuns, né? Exatamente. Você teve uma experiência, mas quantas vezes você já ouviu falar de Não, osteomielite? Né? exatamente. Pouquíssimo. Mas sim, é uma das doenças que estão lá no rol e realmente, a gente, é claro, nunca vai saber qual vai ser a doença que vai acometer, mas quanto mais você entender ali o contexto das doenças, realmente fazer comparativos e falar, olha, na Seguros Unimed tem essa doença, nos outros talvez não. Né? Ou tem lá, não tem ou aqui. Tem enfim, aqui. pode ser então, que aconteça. fazer realmente esse comparativo e mostrar ali para o cliente o que é uma cobertura completa para ele. Tá? Talvez para o cliente não quero uma completa, eu quero uma menos, porque é aquilo que a gente fala de período, de momento e até de precificação, porque isso vai estar no momento do cliente o pacote aderente a ele, mas se ele quiser escolher algo mais simples, né, também tem preço para aquilo. Sim. Então, você conseguir mostrar para o cliente qual que é a diferença entre um e outro. E por isso que eu falo, o importante realmente é olhar todas essas doenças e ver que o rol realmente de 24, ele é superior, porque a gente não divide as doenças. Acho que isso que é importante destacar. Não, eu não tenho dúvida. Né? Eu acho que isso tem muita importância e para você, corretor, né, ficar atento, né, prestar muita atenção no momento da contratação do seguro de doenças graves. No caso, hoje, ele vem nomeado na Seguros Unimed, mas ficar atento, né, mesmo que você contrate em qualquer outra empresa, ficar atento com essas questões, tipo, eu pego o câncer, mas eu divido o câncer. Não, é importante que a coisa tenha essa amplitude, até para quem está comprando, né, se sentir mais seguro. Que eu posso ter um câncer no dedão, mas não posso ter um no nariz, sabe? Então, eu achei isso fantástico, né, da gente trazer para o mercado. E agora tem uma particularidade também, que a gente estava conversando ali nos bastidores, o seguro é doenças graves, mas nada me impede de eu incluir nele outras coberturas, né? Isso. Então, assim, o que a gente inclui aí? O vida, morte por qualquer causa, você coloca lá o invalidez permanente também, funeral. Você pode usar como referência doenças graves, mas você pode ir construindo e você falar uma coisa, tipo, hoje eu, Mara, contratei, né, o doenças graves. Daqui 2 anos eu quero contratar o seguro de vida. Eu posso usar essa mesma pólice. E como que acontece esse processo? Eu vou passar por uma nova análise, vai mudar o contrato, porque é uma preocupação também. Isso, né? Perfeita a sua pergunta, porque quando a gente fala realmente de alteração de contrato, ou então como se fosse um cancelamento e a contratação de um novo, você tem ali figuras, né, que a aceitação da seguradora foi feita daquele momento e o contrato continuado é uma coisa. Se você sai e faz um novo, é uma nova análise de aceitação. Não, hoje o produto, ele tá ali aderente, pensando que doenças graves ele fica como cobertura básica e todas as outras acessórias que a gente chama pode ser contratado. Então, inclusive a morte. Tá? A morte ela pode ser contratada, IPA e mais várias assistências e vai montar aquele pacote naquele momento. Se em outro determinado momento ele quer acrescentar outras coberturas que não tinha ali e ele quer contratar, ele vai colocando naquele mesmo contrato. É claro que existem ali análise de aceitação, que dependendo de qual outra cobertura ele quer, e naquele momento só que a gente aceitou doenças graves, não teve aquela análise, pode ser que tenha hoje, mas a aceitação é diferente de um cliente que já está na companhia versus alguém que ainda está entrando e a gente vai ter que analisar um histórico que a gente não tem. Ali a gente já tem o histórico do segurado. Então, sim, tem uma análise, dependendo do que mas que ele já é analisado como um cliente ali dentro da companhia que está pedindo uma alteração no contrato, tá? E também uma outra coisa. Se dentro, imaginando essa extensão aí da pólice, se dentro eu tô lá, eu tenho a cobertura de doenças graves, certo? Se acontecer alguma coisa neste período, essa pergunta é difícil, mas assim, mesmo que seja hipoteticamente falando,
pessoa tem uma doença grave, ela quer incluir ali o seguro de vida ou assistência funeral, por exemplo, porque, né, uma vez que ele já está lá, isso pode ser levado em consideração, de repente, até diminuindo o valor, não tendo declínio, tem essa flexibilidade, tá? Ele está com a doença grave, aí, sei lá, ele descobriu que está com câncer, mas ele quer, ali dentro mesmo do produto dele, fazer um seguro de vida. Essa pergunta foi chata, hein? Não, Pode xingar, eu pode. tô pensando aqui no contexto, porque se ele já tem uma doença grave, já tá ali indicado, já tem um diagnóstico, já tem... Provavelmente ele já pode ter dado a entrada até nesse sinistro, e o pagamento de doença grave ele é integral, né? Ou você recebe ou você não recebe. Perfeito. Então, se ele já tende ali a receber, dificilmente vai conseguir ter uma alteração no contrato, porque o contrato dele vai Perfeito. cancelar ali naquele momento que ele recebe a indenização. Provavelmente ele teria que ir para um novo contrato, e a gente tem outros produtos que são só de garantia funeral, por exemplo, nesse seu. Então, daria para colocar só no garantia funeral, alguma coisa assim, tá? Mas... ele não tem que se preocupar só porque ele tem e aquele momento bateu ali a vontade de ter outra coisa. Não, a ideia é conscientizar. Exatamente. A gente dá o direcionamento para falar, olha, agora você pode seguir por esse caminho. Talvez esse contrato realmente ali, ele vai cancelar porque ele acabou ali utilizando o seguro ou está prestes a utilizar e aí não vai fazer muito sentido a alteração, tá? Bom... além disso, né, além do seguro em si, tem algumas coisas que a gente comentou, né? Acho que o produto, dentro dele tem a telemedicina, é isso? Isso, ele é um benefício, Ótimo. que é a telemedicina, que ele já vem ali dentro do produto acoplado, não é uma chance de escolha, porque ele já vem com o sentido de que se eu estou dando um produto para ele, né, ali, de doenças graves... como que eu ajudo ele a ter uma prevenção ou até uma busca ali de alguma coisa que ele quer entender da vida dele, ali, se ele realmente está com uma doença ou algo assim. Então, hoje, a consulta por telemedicina é algo essencial, acho que todo mundo tem que ter, porque ajuda muito na rotina enlouquecida de todos. Verdade. Né? Às vezes você fica protelando uma consulta médica porque não tem tempo. E o acesso à telemedicina, ele é muito rápido e fácil. Aquilo vai te ajudar realmente a pelo menos esclarecer se você, olha, preciso procurar talvez um especialista naquilo, ou, olha, não, fica tranquilo, né? É isso, você vai tomar aquele remédio, é uma consulta que você faz via vídeo, você vai falar com o médico diretamente. Não tem diferença que a gente fala, acho que tem muita gente ainda com esse tabu de... não é uma consulta presencial, como que o médico não vai me examinar? Tem muita Verdade, coisa que dá verdade. para ver ali conforme você vai conversando. Então, é um conceito de prevenção. E essa prevenção é um benefício dentro do nosso produto. Tá, explica um pouquinho mais. Então, ele vai usar a telemedicina? Detalhe, eu usei domingo, imagina ser domingo no pronto-socorro, e foi rapidinho, problema na garganta, enfim, a gente... né, Isso. a minha filha deu uma olhada lá e, assim, tô tratando com todas as medicações, então, realmente, a telemedicina, principalmente em São Paulo, né, Tatiane? Perfeito. E o risco, até como você comentou, que veio lá da pandemia até, né? De você ir num pronto-socorro, né? Você sai de lá pior entra que com uma você dor de entrou. garganta, sai com outro vírus que você nem esperava. Sai com Covid. Isso. Então, ajuda muito mesmo, né? Até, como você disse, por experiência própria. E essa telemedicina, ela entra, por exemplo, você tem a opção de fazer, ela tem um custo ou são alguns médicos? Como que funciona isso dentro do produto? Eu ligo lá e vai ser cobrado um valor meu ou não? Não, é benefício mesmo, tá? Gente. Então, você vai ligar, vai ter o acesso dentro do aplicativo, ele vai te colocar numa fila de espera, se tiver naquele momento. Eu já acessei algumas vezes e nunca peguei fila de espera, mas ele Legal. coloca como se você estivesse ali num pronto-socorro mesmo. Então, ele fala, olha,
aguarde, o médico já vai te atender. Aí ele vem, coloca o nome do médico, você fala com o médico, se apresenta. Não tem um tempo determinado para essa consulta, não existe, tá? Então, enquanto for necessário, o médico tá ali conversando com você, vai te dar as receitas necessárias, você vai fechar ali, terminou a consulta, você fecha, segue com a sua vida aí em diante e nada vai mudar, tanto de custo no seu produto, quanto de qualquer outra coisa que você pode achar que você vai receber ali de cobrança. Não. E aí passou uma semana, tive um problema de novo, ou talvez não melhorei, porque não deu ali naquele momento. Vou acessar de novo a telemedicina e fazer outra legal. consulta e não vai ter cobrança ainda nisso, tá? Tem algum limite estipulado? Existe um dentro da limite, mas de telemedicina? verdade, a gente ainda não teve nenhum cliente que ultrapassou esse limite. Até hoje, tá? E não é um limite baixo. Então, é como se o cliente falasse, todo dia eu vou fazer uma telemedicina. Não. E não cabe isso. Você vê a importância da gente detalhar, né, o produto? Porque é um lançamento, é um diferencial. A Seguros Unimed está trazendo isso como uma novidade, está apostando. Então, ó, a gente já tem o doenças graves, com 24 patologias, né? E a gente tem a telemedicina. Isso. Então, se eu contratar o produto só doenças Só graves... puro, só isso. Só Isso aí. puro, eu já tenho a cobertura, mais a telemedicina. Então, em momentos, né, como a gente tem passado, aí a saúde tá bem comprometida aqui no Brasil, né? Os reajustes estão pesados aí. E, infelizmente, nem todo mundo consegue alcançar, né? Então, isso também já é muito importante. Ui, bati o anel na mesa, faz barulhos. Não conta pra ele, gente. Bom, e esse produto a gente está divulgando aqui, você comentou com ele que o lançamento foi em setembro, né? E essa divulgação vocês vão fazer assim, a gente está sendo estreante, é isso? Não. Não, e fiquei com ciúme. Porque a gente teve o Conec, final de setembro. Então ele já estava lançado lá no Conec? Já estava. Na verdade, a gente fez o lançamento do produto no Conec, tá? Ele entrou no começo ali de setembro. A gente, claro, todo o produto lançado, a gente tem aquele momento de colocar em ferramentas, colocar a disponibilização ali para o corretor, e a gente levou esse produto pro Conec. Então, tinha vídeos explicativos, a gente tinha folders no Conec, a gente viu realmente ali muitos corretores se aproximando, querendo entender, conversando ali com a gente. E muitos deles falando, olha, muito bom, porque é uma necessidade do mercado. E hoje são poucas seguradoras que vendem nesse modelo individual. Exatamente. E no modelo individual, tá? Que é contratar para aquela pessoa. Existem ainda alguns no mercado que contrata para grupos, para empresas, e não é isso. A gente quer ali realmente tratar o indivíduo, Foco é a pessoa física. Isso, mesmo, a pessoa física. Então, a gente disponibilizou ali dentro do portal do corretor. Então, quando você insere lá o CPF da pessoa e algumas poucas informações para iniciar esse cálculo que o corretor faz lá dentro do nosso portal, ele já traz como sugestões quais os produtos que cabem para aquela pessoa. E um deles é o doenças graves, que coloca ali. Então, vai ter ainda mais vida mulher. Então, e aí, direciona o corretor realmente para fazer aquele cálculo. E vai ter ali... O corretor vai conseguir ver o mundo que é aquilo. Imagina, tá? eu mesma já tô curiosa. Ó, gente, vamos entrar ali no portal e... Para quem não teve oportunidade de conhecer no Conec, porque aquilo lá é uma loucura, evento maravilhoso, por sinal, né? Gigantesco, foi muito bom, realmente. Sensacional. Fazendo aqui uma... Né, e o Sincor tava lá. Fazendo aqui uma propagandinha, né, da organização. Parabéns aí para todos, porque o evento estava sensacional. Então, para quem não teve oportunidade... né, entra lá, né, se não está cadastrado, procura, enfim, vai atrás, porque é importante a gente ter um produto como esse na nossa prateleira, né? Isso. E, assim, falando em produtos, eu não sei se o foco aqui hoje é a gente falar do Vida, você quer falar um pouquinho mais da Unimed, Seguros Unimed? Isso. Acho que eu vou fazer um mix de tudo. Acho que só para falar um pouquinho mais do lançamento e tirar um pouquinho os seus ciúmes, né? É bem como você disse. Tô com ciúme, João. Não adianta. Tô morrendo aqui. O Conec, ele foi realmente ali
né, a forma que a gente lançou esse produto, mas é aquilo que você falou, é uma loucura aquilo. É então, a verdade. gente foi aqui selecionando, falando, olha, onde que a gente vai levar mais para falar desse produto. Então, aqui é o lugar realmente que a gente está trazendo o produto nesse detalhe. Então, realmente, você é a primeira quando a gente está trazendo em detalhes, conversando aqui, fazendo esse lançamento com mais riqueza. Tá? Então, ela é tirou importante. meu ciúme. Tirei. Mas, ó, eu tô brincando, né? Lógico que o Conec foi um evento criado pelo Sincor, né? Então, você conseguiu lançar ali o produto, né? A Seguros Unimed lançou ali o produto. E aqui também é o Sincor, né? Então, ali, mesmo com a loucura, o que você conseguiu passar já fez a diferença. Agora, imagina hoje, através do Sim Pode Ouvir, que é um canal que as pessoas assistem mesmo, né? Então, como que isso vai, de uma certa forma, disseminar para os corretores, né? E a gente sempre pede, presta atenção, veja quais são os produtos disponíveis para você trabalhar com cliente, Isso, né? é isso mesmo. E aí, vou falar um pouco dos produtos e um pouco da Seguros Unimed, porque Perfeito. em termos de produto, a gente teve aí agora recentemente Outubro Rosa, falando muito da saúde da mulher, não vou falar nem só de câncer. Ele está dentro de um produto doenças graves. Agora a gente está no Novembro Azul, também falando ali da saúde masculina, né? Também não vou falar só do câncer de próstata, mas da saúde masculina. Da saúde, né? E principalmente agora, né, em Novembro Azul, a gente fala que a saúde masculina não é só efetivamente ali o câncer, mas também a saúde mental, que é algo que ainda é um tabu entre os homens, né? E tantas outras coisas. Fato. Telemedicina, por exemplo, dentro do produto que vai trazer essa facilidade e deixar o homem parar de falar preguiça, que é difícil, né? Mas eu não consigo marcar consulta. Mas você ligou? Não. Como é que vai marcar, né? Então, agora não tem jeito. A telemedicina aí. Isso. E aí o produto também, inclusive doenças graves, ele tem, por exemplo, um pacote de assistência psicológica, que vem ali dentro com uma oferta, esse é uma contratação, mas que ajuda realmente a ter essa orientação, talvez momento de diagnóstico de uma doença, imagina o processo psicológico que essa pessoa passa também. Terrível. Então, isso também está acoplado dentro do produto para trazer essa proteção completa. Então, é bacana, e por isso que a gente fala dos homens, porque a hora que a gente coloca isso ali e fala para ele, usa, né? Tá aqui dentro do seu produto, mostrar para ele como é importante isso e como tudo isso vai estar atrelado ali à saúde completa dele. Mostrar que saúde é saúde, né? Isso. E que indifere de gênero. Exato. Saúde é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, Isso. né? E eu acho que os homens aí vão gostar bastante desse produto. Não vai precisar, como é que fala? Se deslocar. Isso. Né? Dá para fazer na frente da TV assistindo futebol, dá para você fazer a sua consulta. Pessoal, olha lá, Novembro Azul, hein? Isso. Mês de conscientização, e tá aqui o recado da Seguros Unimed. E aí é interessante que a gente está falando muito de saúde no fim, né? Sim. E aí eu queria falar que a Seguros Unimed não é só saúde. Porque a gente também traz muito esse contexto. A gente é uma empresa que veio ali do Sistema Unimed, que é uma empresa que vem de saúde, mas quando a gente começa a mostrar esses produtos que a gente tem, que são os Vidas, fazendo também lançamentos de produtos aqui de vida, que é doenças graves. Quando a gente fala que a gente tem produto de ramos elementares, quando a gente fala que tem produtos previdência... Estranho, né? É isso, é a gente olhando o cliente como um todo, dando a solução para ele completa. Eu quero cuidar da saúde dele, eu quero cuidar da vida dele, eu quero cuidar do patrimônio dele, né? Com isso, o que ele vai fazer? Deitar, dormir tranquilo, né? Não ter problemas ali, pensando um tanto de coisa acontecendo. Não, tá tudo protegido. Então, a gente cuida muito bem da saúde das pessoas e também de todo o restante. Acho que isso que é importante. Até para desmistificar, né? Existe Unimed, que é uma outra vertente, né? Que trabalha única e exclusivamente com saúde, regionalizado. E vocês são uma seguradora, né? Tanto é que o nome, né, Seguros Unimed. Então, acho que a ideia aqui
levar isso, né, para os nossos corretores, que o trabalho, ele não é só foco. Aliás, já é uma novidade, eu não sei se todo mundo sabe que a Seguros Unimed trabalha com vida, né? Exato. Pode ser que não, Pode não ser que sei, não. né? Mas enfim, aqui a gente está desmistificando isso e dizendo que a Seguros Unimed é saúde, vida, previdência e ramos elementares, ou seja, residencial, empresarial, tá tudo amparado, né? Isso. Então, assim, é o cliente, o 360. Exato. Uma solução para ele. Perfeito. E acho que voltando ainda um pouco, falando do produto doenças graves, quando eu citei logo no começo um pouco sobre a responsabilidade do corretor, né? Quando eu te perguntei, né? Eu sou corretora, estou há 25 anos, então eu falei, Isso. você conhece muito bem isso. Imagine um cliente seu que você atende aí há muito tempo, você faz o seguro da casa dele, do carro, porque no geral, às vezes as pessoas pensam mais nos bens do que na própria vida. Isso é cultural, né? Cultural, acho que tá é na do nossa brasileiro. mão. Os corretores têm que fazer a diferença nesse sentido, É isso mesmo, é isso que eu falo. A responsabilidade é nossa, seguradoras, corretores, porque você tem um cliente, tá lá, um monte de coisa que você disponibiliza para ele, ele é seu cliente fiel. E aí aconteceu dele ter um diagnóstico de uma doença. E o amigo dele, ou o médico dele, falou assim, olha, então agora você pode acionar o seu seguro. Porque eu tenho um seguro que se eu tiver um diagnóstico de um câncer, eu vou poder acionar. E ele fala assim, nossa, tá bom, vou falar com o meu corretor. Porque eu devo ter, meu corretor me ajuda. Nossa. E aí ele te liga e fala, né? E fala para você... O meu seguro de doenças graves, né? Aí você fala assim, o seu seguro de doenças graves? Gente, não, isso é terrorismo. Você não contratou. Então, eu acho que assim, a nossa responsabilidade é de conscientizar os clientes e mostrar para ele as necessidades. Né? Você, quando conhece o seu cliente, vai entender como que é a vida dele, o que ele faz, se tem filho, se não tem, se tem pais que dependem dele, às vezes, né? Pois é, tem às vezes não tem filho, mas tem os pais, né? Isso, tanta coisa que, se acontece isso, você analisa, oferta tudo para ele que tá dentro ali, que é um risco de acontecer. E aí, ele vai falar assim, não quero. Tudo bem, você fez o seu papel. É verdade. Né? Eu tive um caso assim, só uma parte, que eu tinha um cliente que ele tinha o seguro de vida com doenças graves. Aí, ele mudou tinha o particular dele. Ele mudou de emprego, né? Foi trabalhar em outra empresa. E essa empresa, ela dava um seguro muito bom. E aí, ele cancelou. Eu falei, poxa vida, né? Vai cancelar. E se você sair da empresa, como é que é? Tal. E, enfim, tudo bem, né? A vontade do cliente, apesar dos argumentos. Não, porque aqui é muito alto, tal. Perfeito. Aí, acho que passou um ano. Eu fiquei sabendo que ele teve um AVC. E aí, a primeira pergunta que eu fiz como corretora, você acionou doenças graves? Aí ele parou, ele falou assim, aqui não tem essa cobertura. Falei, mas você tá bem, né? Enfim, e é delicado, né? É delicado. Mas... Eu acho que para o próprio corretor é muito difícil trabalhar, né? Porque às vezes a gente tá imerso dentro da nossa responsabilidade e é um grande desafio você tá renovando ali, tá fazendo as suas coisas, tá entrando seguro por demanda. É um grande desafio. Né? Sim. Você ter essa consciência e olhar para sua carteira e dizer, olha, eu não vou ser responsável caso aconteça alguma coisa com essa pessoa, mesmo que ele diga não. Né? Então, eu acho que essa nossa parte tem que ser cumprida. Aí, os desafios são esses, né, Tatiane? Já pensou uma situação dessa? Eu falo isso porque eu já ouvi isso mesmo. Então, até quando eu tô falando aqui de vida, mas como eu falei, a gente tem vários segmentos. O próprio residencial, quando aconteceu aí esses problemas climáticos que vêm acontecendo, né? De novo, o brasileiro não tem a cultura da contratação de seguro residencial também, mas tem que acontecer as coisas. A pandemia veio, trouxe aí um pouco dessa sensibilidade na contratação, foi um momento que muitas pessoas quiseram contratar,
pandemia passou, muita gente esqueceu, muita gente parou de pagar. Aí é que tá. Isso é um dado muito importante, né? Teve essa evasão, né? Isso. E tem gente que fala assim, né? Poxa, a pandemia não serviu? É. Se ela não serviu, então vamos nós fazer o nosso trabalho como corretores E é um trabalho constante. vocês como seguradora, Isso, né? isso A gente mesmo. tem que estar unido aí para poder colocar isso. Trabalho constante de conscientização. Exato. Então, por isso que no lançamento desse produto é importante, porque as pessoas falar de morte é às vezes muito difícil trazer esse assunto à tona com algumas pessoas, porque falam, não quero falar sobre isso. Mas vamos falar de vida. Enquanto você está em vida, o que vai acontecer se você tiver uma doença? Tá tudo bem? Você tem todo um suporte financeiro para isso? Porque é isso que o seguro vem. Te dá essa tranquilidade do suporte financeiro para aquele seu momento. Então, se talvez a pessoa tá ok, tudo, mas ela precisa ter consciência. E é isso que a gente quer trazer com esse produto. Que em vida também é necessário a gente ter proteção, não pensar só em morte mesmo. É um seguro de vida, Isso. não é um seguro de morte, né? Isso mesmo. Ai, não, é a morte. Não, gente, é seguro de vida, vida como um todo, porque é desde essa cobertura que todo mundo está sujeito, sem exceção. As coisas que você tem ali, né, como telemedicina, enfim, todos esses benefícios que vêm acoplado. Então, a importância é isso, né? Eu queria, assim, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Você quer passar para as considerações finais? O palco é seu, Tatiane, fica à vontade. Eu acho que aqui é importante a gente sempre ressaltar que esse lançamento de produto, ele é pensando realmente no desejo dos corretores em ter isso realmente de uma forma apartada. Então, a gente ouve vocês, que são os nossos principais parceiros mesmo, e isso é a voz do cliente. Então, vocês trazendo isso é a voz do cliente. Então, tudo que a gente faz nesse sentido é para trazer essa solução pensando nesse contexto. Então, esse é o primeiro lançamento aqui, vamos dizer, mais desse semestre. A gente quer fazer muito mais coisas, então a gente sempre está aberto a receber essas dicas e falando, olha, o que o mercado precisa, o que o seu cliente precisa para que isso aconteça e a gente esteja aqui muito mais vezes trazendo algo que seja essencial realmente para o dia a dia aí do corretor e facilitar mesmo a vida do corretor para esse atendimento do cliente que você, como você bem disse, né, não é fácil cuidar da carteira, cuidar do dia a dia, das renovações. Então, a ideia é sempre trazer essa facilidade mesmo. Perfeito. Olha, eu preciso te fazer uma pergunta, porque se eu sair daqui e encontrar algum corretor, é a primeira coisa que ele vai me perguntar. Limite de idade para cobrir as doenças graves. A gente tem a contratação até 65 anos. Ok. E cancela a doenças graves com 70. Tá? Isso, padrão de mercado. Padrão de mercado, isso, todos né? estão assim. Eu até achei que ia ter alguma coisinha, mas tudo bem, a gente entende. O que é diferente é que como ele tem a cobertura de doenças graves, mas ele pode ter outras, o que vai ser cancelado na apólice dele é só o doenças graves. Todas as outras coberturas que ele contratou vão continuar, tá? Isso só para esse produto nesse momento. Se contratar os outros produtos em que a morte é a básica, a gente é a única seguradora que não tem limite de idade para cancelar. Então, eu vim falar de um e já estou falando do outro como diferencial, que é importante o corretor saber. Então, vamos mudar para outro nome, o seguro de vida. Seguro de vida individual, que vocês já conhecem, tá? No Vida em Grupo também isso tem. Então, a nossa cobertura de doenças graves, quando contratada, ela não cancela em nenhuma idade, tá? Ela vai ficar na apólice enquanto a apólice estiver vigente, tá? No seguro de doenças graves cuidado exclusivo, ele cancela porque o objetivo é a doença grave. E aí, quando você tá com mais de 70 anos, no geral, são muitas doenças que vêm ali e o contexto da essência daquela indenização, ela muda. Então, realmente é um momento que não faz sentido a contratação. E isso é fato, a gente tem histórico disso. Ninguém quer contratar mais um seguro desse nessa idade, tá? Então, por isso que ele cancela. Mas no outro, como a gente tem outro tipo de
contexto de contratação, então ele perdura até a pólice enquanto ela estiver vigente. É aquela história, né? Seguro de vida para a gente contratar quando a gente tá bom. Porque se a gente tá ruim, a gente não contrata. Isso. Porque não pode mais. Isso. Né? E infelizmente, hoje em isso. dia, com 70 anos, são raríssimas as pessoas que estão 100% com a saúde ali. Nossa, nem fala, né? É normal isso, né? Não é algo não, fora. Faz parte da. Essa é a nossa evolução, é o que acontece. O nome disso é vida. Exato. Tatiane, foi um prazer enorme tê-la conosco. Eu brinquei com a questão do Conec, mas nós somos Syncor, né? Então, além daquilo que você pôde fazer lá, que vocês puderam, como Seguros Unimed, fazer lá no Conec, a gente está trazendo você aqui para dar esse resumão maravilhoso, porque eu acho que ficou muito claro o objetivo do produto, né? Aí ainda a gente pegou um ganchinho lá do seguro de vida, que não tem limite de idade, isso é muito bom. E é isso, eu queria te pedir para já se despedir do pessoal, fazer suas considerações, deixar uma mensagem, fica à vontade, manda essa mensagem para o corretor. Ótimo. Primeiro agradecer a você, Mara, que acho que foi um bate-papo maravilhoso. Que bom. E aqui estar com todos os corretores, né, com o Syncor, para mim é um grande prazer, porque eu tô nesse mercado aqui há 25 anos, então imagina que há 25 anos eu em seguradoras trato com os corretores, né? Estou sempre junto e digo que a responsabilidade é nossa e eu amo de paixão isso, né? Apesar de vir uma responsabilidade, eu amo de paixão ter esse contexto aqui que a gente tem de trazer a proteção para todos. Então, obrigado, corretor, por estar junto e por sempre me fazer acreditar realmente e ter essa paixão por seguros. Que vale a pena, né? Muito. Obrigada. Corretor, eu quero deixar aqui, a gente está aqui dentro do Syncor, e deixar aqui uma mensagem para você da importância que o Syncor tem na vida dos corretores. Aqui você está protegido. O Syncor hoje tem uma hub de soluções. Essa hub de soluções, ela traz para você segurança, ela se torna o seu seguro. O Syncor é o seu seguro. Aqui você tem assistência jurídica, aqui você tem o nosso querido Disque Syncor, ou seja, qualquer problema que você tiver, problema com indenização de sinistro, dificuldade em falar com seguradoras, aqui a gente tem a solução para você. Entre outras coisas, a Hub tem várias coisas que te beneficia, né? Além disso, a gente tem aí ao longo do ano os eventos onde a gente aproxima o corretor das seguradoras. Então, tô enfatizando isso porque é muito importante, né? Uma oportunidade que a gente não pode perder para deixar esse recado, para falar da importância que é o Syncor. E vou me despedindo aqui, agradecendo pela audiência e até a próxima aqui no Sim Pode Ouvir do Syncor. Tchau, gente!